Olá, meninas! Hoje eu quero falar para vocês qual é o livro que eu escolhi para esse nosso primeiro encontro, que é o livro O Milagre da Manhã, esse daqui. Mas antes de falar os motivos, os porquês de eu ter escolhido esse livro, eu quero deixar algumas coisas em evidência. E a primeira coisa que eu quero deixar em evidência é que nós precisamos ter senso crítico. Nós precisamos entender que nem tudo que um escritor, um autor diz ou escreve, ou que um influencer diz, fala, apresenta nas suas redes sociais, está correto, cabe na vida da gente. Por exemplo, eu sigo uma pessoa que é a Feneute, ela é uma influencer que eu acho as ideias dela muito maravilhosas, eu entendo que ela tem muito a me ensinar. Mas tem um ponto em específico, que é a questão da religião, que eu não concordo com ela, né? A crença religiosa, que eu não concordo com ela, e está tudo bem. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é esse, que a gente precisa ter senso crítico para saber separar o que cabe a nós e o que não cabe, o que cabe na nossa vida e o que não cabe. E com isso, o que eu quero trazer? Eu quero mostrar que nem tudo que tiver aqui no livro O Milagre da Manhã vai encaixar na rotina de todo mundo, principalmente com relação aos horários, mas que através desse senso crítico que a gente vai adquirir, quem ainda não tem, e quem já tem vai exercer, que é pegar os ensinamentos bons do livro e colocar na sua vida dentro da sua realidade. Uma das coisas que esse livro traz é com relação aos horários. A proposta que ele traz é que você consiga fazer certas atividades antes de realmente começar seu dia, assim, naquele primeiro momento da sua manhã. E a gente sabe que Deus fez tudo perfeito, né? O nosso ciclo circadiano é perfeito. E se você consegue aplicar isso na sua vida, dormir cedo, acordar cedo, dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, ótimo, excelente. Mas se você não consegue, essa é a sua realidade. E aí você vai aplicar isso nos momentos, isso que eu digo, as atividades do livro, nos momentos que encaixar na sua vida, na sua rotina. Um exemplo da minha vida que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: quando eu fazia faculdade, os 3 primeiros anos da minha faculdade, é, eu não morava na cidade em que eu estudava. Eu morava em outra cidade e eu tinha que me deslocar para a cidade onde eu estudava. E aí eu saía às 4 horas da tarde da cidade onde eu morava, chegava na faculdade umas 6h30, 7, estudava, saía de lá umas 10, 10h30 e retornava para a cidade onde eu morava, chegava mais ou menos meia-noite, meia, 1 hora da manhã. E esse era o horário que eu ia dormir, 1 e pouca da manhã, a depender. E aí, no outro dia, eu acordava um pouco mais tarde, porque eu tinha ido dormir 1 e pouca da manhã. Então, se eu quisesse trazer para aquele momento da minha vida, para aquela fase da minha vida, o hábito que eu tenho hoje, que é de dormir cedo e acordar cedo, eu não conseguiria. Porque eu estava em outra fase, não cabia, não tinha como. A minha rotina, a minha realidade era outra. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem na consciência de vocês, no consciente de vocês, qual que é a sua realidade nesse momento. Se você consegue, faça, que a gente vai ver que é muito benéfico. Mas se você não consegue, absorva e implemente na sua rotina o que der para implementar. Porque o pouco é melhor que nada, né? O feito é melhor que o perfeito. Por exemplo, se alguém chegasse para você agora e falasse assim: tá aqui, toma R$ 100.
e aí você falasse, não, R$ 100 eu não quero, eu queria só se fosse R$ 1.000. Vocês percebem? A mesma coisa acontece com os hábitos, porque talvez você não consiga implementar o horário de dormir e acordar que o livro propõe, mas você consegue implementar a atividade física que o livro propõe. Mas se você não consegue fazer a atividade física na hora específica que o livro diz, e aí você não vai fazer nada, não é assim que funciona, né? O máximo que vocês conseguirem para a rotina de vocês, para a realidade de vocês, já é muito, já é um sucesso, já é melhor que nada. E, inclusive, tem uma frase bíblica que retrata muito bem isso, que diz mais ou menos assim, que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, se você consegue aplicar o mínimo que seja na sua realidade de hoje, na sua realidade atual, quando você tiver condições mais favoráveis, você também vai conseguir aplicar mais coisas. Porém, se a gente não faz agora no pouco, no muito também, quando a gente tiver condições melhores, não vamos fazer. E isso é o que muitas das vezes leva à estagnação. Então, meninas, sejam fiel no pouco para serem fiel no muito. Dada essa introdução, agora vamos aos motivos, os porquês que eu escolhi este livro. Primeiro, porque ele é um livro pequeno, o que vai facilitar o nosso contato, né? Afinal, é um primeiro contato que a gente está tendo e é uma leitura fluida que vai facilitar para quem não tem o hábito da leitura. Um outro ponto é que ele é um livro que ele tem vários métodos que nos permite uma aplicação real na nossa vida, no nosso dia a dia. Inclusive, aqui na primeira página, ele traz essa ideia e o que realmente acontece. Uma pessoa que escreveu o prefácio falando, né, sobre esse livro, disse mais ou menos assim: de vez em quando, lemos um livro que muda nossa maneira de ver a vida. Mas é muito raro encontrar um livro que muda a maneira como a vivemos. E O Milagre da Manhã faz essas duas coisas. É mais rápido e mais rápido do que você possa imaginar. Então, ele permite a gente a mudar a nossa maneira de ver a vida, mas também a maneira como a vivemos. E isso é muito real, porque ele traz métodos que você consegue aplicar no seu dia a dia. E por último, mas não menos importante, porque ele traz lições que realmente mudaram a minha vida para melhor. E é esse o meu intuito aqui com o Clube do Livro, mudar a vida de vocês para melhor.